Eu sei que muitos podem dizer que está muito longe da nossa realidade a implantação de um museu da cultura e da arte naviraiense. Mas cabe os senhores que estão me ouvindo ficarem sabendo que nós temos artistas, nós temos patrimônio histórico dentro de nosso município, conhecido fora do país, internacionalmente. E quando nós falamos de artesanato, da parte de cultura, da parte de escultura, nós vimos o pessoal babando pelas obras do Borsato. E aí, quando nós falamos que há muitos e muitos anos, esse cidadão naviraiense trabalha com isso, o cidadão naviraiense não conhece ele. Falou assim, nossa, mas é daqui que fez aquele cavalo árabe que estava exposto, que estava na exposição, exposto lá, e todos viram e todos admiraram. Então se nós queremos construir uma história cultural, uma história de Naviraí, nós temos que começar, em algum lugar, de alguma maneira, dar o primeiro passo. Eu sei que Naviraí tem muitas pessoas que guardam e colecionam relíquias. Eu sou uma delas. E eu conheço várias que guardam as relíquias, que guardam fotos. E aí eu quero aqui agradecer imensamente o Hélio Chiquitim, que por diversas vezes ele coloca fotos lá no seu perfil de histórias de Naviraí. Que aí eu vejo as pessoas comentar lá, nossa, Naviraí já foi assim, Naviraí já foi bem pior do que hoje. Naviraí não teve uma rua de asfalto, ela era só terra, os caminhões encravavam na avenida principal, passava boiada na avenida principal, a boiada saía de uma fazenda e passava pela avenida Weimar e ia para outra fazenda. E eu tenho um relato lá do pessoal da Nossa Senhora de Fátima ali, da esposa do seu Batista, que ela falava assim, olha, quando a gente queria ver vaca, colocava a cadeira para o lado de fora e ficava olhando. Passava inúmeras, um monte de vaca. Então, na Naviraí, já teve local que o paliteiro passava numa pinguela, e tem gente que nem sabe o que é pinguela. É uma tábua que ficava ali quando já estavam enchendo o buracão. Porque a gente tinha um buracão que cabia dezenas de casas dentro. E hoje é o Parque Sucupira. E hoje o pessoal faz caminhada lá. Nós tivemos uma nascente de água maravilhosa, linda, que morreu gente afogado lá. E hoje é aquelas escadarias que está ali na Avenida Glória de Dourados, próximo ao Corpo de Bombeiro, ali na parte de trás. Então, Naviraí já teve muita coisa. E nós precisamos, quem tem foto, quem tem história, contar essa história. Porque o pessoal vem conhecer Naviraí e pergunta assim, onde eu posso ir para conhecer a história de Naviraí? Nós não temos história num local determinado, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm uma história guardada. E nós precisamos juntar essa história. E aí tinha chego aqui um trabalho do professor Giovanni, do Instituto Federal. E ele fez um curta-metragem. O Wilson fez um curta-metragem. Nós temos vários filminhos de Naviraí, pequenos, mas que vai registrando a história de Naviraí. E nós precisamos fortalecer tudo isso. Nós temos um trabalho aí que foi feito, acho que na gestão do Léo, através da Divina Célia. Um trabalho com fotografias, identificando os fundadores, aquelas pessoas que realmente chegaram aqui para desbravar Naviraí. Nós temos um homem do Machado que não tem nem nome. A gente sabe que é o homem do Machado. Ele simboliza o desbravador de Naviraí. O cara que pegou o machado antes da motosserra e que cortou as árvores para a gente colocar em nome do progresso, para a gente instalar Naviraí. E o homem do Machado não tem nome, eu já sugeri aqui, porque eu conversei com o seu Mieres. O seu Mieres é pai do Mieres, que é hoje agrimensor do município. E o seu Mieres foi o primeiro homem que chegou nessa cidade com título, capacitado para fazer a medição da cidade e dividir Naviraí, colocando ruas, contratado pelo seu Virote para fazer o desenho da cidade. E ele falou para mim o seguinte, que se ele tivesse que dar o nome do homem do Machado, ele daria um nome. E ele me deu o nome. Ele me deu o nome e eu sugeri.
se eu não me engano, eu não vou lembrar, mas é da família da Conceição, que trabalha com o doutor José de Sá. Ele disse que nunca conheceu um cara mais trabalhador e mais louco ao mesmo tempo do que aquele cidadão. E por que que eles não usavam camisa? Por que que o homem do machado só usa calça e não usa camisa? Era para os galhos não enroscar na camisa e prejudicar o trabalho na hora do corte com o machado. Então esses homens, ele falou assim, ó, esse cara que eu estou indicando, que eu estou dizendo, eu não quero falar aqui porque eu não estou lembrando o nome. Assim, esse cara que eu estou dizendo, ele era um gato que coordenava mais de 100 homens. Gato é um termo utilizado. É um termo utilizado para quem encarregado. É um empreiteiro, exatamente. Esse cara, ele tinha 100 homens no comando dele, era um paraguaio. Ele tinha 100 homens no comando dele, derrubando madeira dentro de Naviraí para marcar as ruas e avenidas. Então, isso é uma história que Naviraí precisa ela resgatar. Então, eu estou pedindo que nós tenhamos um olhar para construir a nossa história. Porque tem material feito na Universidade de Dourados, material da história de Naviraí, lá na Universidade de Dourados, que eu peguei e que está no meu domínio. Mas nós não temos nada aqui para colocar lá. Para quando os alunos da universidade ou de alguma escola quiserem fazer algum tipo de pesquisa, a gente ter um local adequado para fazer a visitação e para eles obter informação sobre Naviraí. Quando a gente tiver pelo menos uma porta determinado lá, que ali vai ser o lugar de colocar o conhecimento de Naviraí, com certeza, todas aquelas pessoas que têm foto, que têm alguma coisa, poderiam doar, em nome da história, em nome do progresso, de conta de um museu. Porque o que acontece? Quando essas pessoas mais velhas partirem, elas vão serem só fotos jogadas numa gaveta, sem importância nenhuma. Porque muitas vezes coisas que os pais, os fundadores, os patriarcas guardam, os filhos nem sabem qual é o valor que tem para aquilo ali. E aí acabam guardando no fundo de uma gaveta ou simplesmente jogando fora. Naviraí não pode perder a sua história, porque é uma história muito bonita. Eu amo a história de Naviraí. Sempre que posso eu estou conversando com o pessoal mais velho e gravando, porque nós precisamos guardar. E essa semana, a semana que antecede aí a 1º de maio, eu lembro muito de um fundador que marcou demais para mim, que foi o seu Apolônio. Então, em nome do seu Apolônio, eu estou pedindo para o prefeito, dê esse passo, deixe esse legado, nem que seja uma porta, mas comece, destine. A história de Naviraí começa por aqui, na nossa gestão, na sua gestão, e chame toda a população de Naviraí, que tenha fotos, faça uma noite de doação, leve as fotos, pode trazer nessa câmera, num evento cultural lá com o pessoal da cultura, faça suas doações e vamos implementar em Naviraí um espaço histórico. Muito obrigada.